Quando você tem um ambiente de liberdade com responsabilidade, certo? Você dá chance, tá, da criatividade. A liberdade sem responsabilidade, ela não é liberdade. Ela é libertinagem, é esculhambação, aonde a humanidade como um todo vai se adaptar a esse novo tempo. Aqui dentro da empresa, a gente já está nesse novo tempo, entendeu? Então, aqui só vai se adaptar quem tiver adaptado a esse novo tempo, com cabeça de novo tempo. Porque senão ele não vai aguentar, ou a turma não vai aguentar o cara. Essa massa quântica, essa coisa divina, chama como tu quiser, né? Isso aí, bicho, ele vive da nossa experiência. E ele quer coisa forte, ele não é fraquinho, ele não é merrequeiro, ele dropa mesmo, entendeu? Big Rider. É Big Rider. Corajoso. É corajoso. Bicho, se tu consegue despertar pro teu propósito, o que faz sentido pra ti na vida, porra, é uma pancada. É um segundo nascimento. Pra você dar o salto holárquico, tu tem que ter uma base muito forte pra poder aguentar a pressão da que vem em cima. Porque senão é a mesma coisa que tu botar uma energia de alta tensão num fiozinho fino. Torra! Olha a grossura que é um fio de alta tensão. É da grossura de um dedo para poder passar. Olha onde é que eu tô agora. Surpresa. Tá escutando o som? Vamos lá. Pessoas pagando pato, pelos palhaços putrefatos, novos poderes possuindo povos, nossos petróleo contando passos, para borradas peso pesadas, potências podres produzem pragas, pelo planeta pedem passagem. Esse é bom demais. Bicham paisagens Morongo é um cara que nunca pensou pequeno, sempre foi atrás dos seus ideais. Um cara explorador, aventureiro, corajoso. Um cara que tirou as ideias do papel e fez acontecer. Ele pegou o seu estilo de vida e transformou em negócio. Começou com roupas de borracha e logo expandiu para outros produtos. De prancha a skate, de bike a mergulho, de óculos estilosos a relógios que aguentam qualquer parada. Na Mormai, a filosofia pé na areia, cabeça nas ideias é levada a sério. Mesmo com a Mormai bombando no Brasil e no mundo, o Morongo nunca perdeu a sua essência de vida simples e pé na areia. Ele continua tocando, surfando, ajudando as pessoas a realizarem sonhos com aquela mesma energia contagiante do início. O Morongo é a prova viva de que para se ter sucesso na vida tem que se ter amor pelo que se faz. Prepare-se para uma história cheia de sol e sal e muito empreendedorismo com uma alma praiana. Cara, primeiro queria te agradecer muito, coração. Eu fui um garoto quando... Eu era um garoto quando eu entrei na Mormai, né? A gente estava falando sobre a minha primeira roupa de borracha amarela, uma jardineira. Tem fotos com essa... Tem que achar, né? Arquivo digital é hoje em dia. Antigamente era tudo revista pra gente para guardar, tem que ver se acha. Mas a gente se conhece há muitos anos, muitos anos. Desde o tempo que eu tinha cabelo na cabeça. Desde o tempo em que a Mormai patrocinava o brasileiro aqui na Silveira. Se lembra? Teve um campeonato aqui na Silveira de 88 que foi fantástico, umas ondas gigantes. Pois é, o Tail ficou em segundo, né? O Paulo do Tomo ganhou. Foi fantástico, umas ondas gigantescas. Saiu lá na televisão, do Jornal Nacional, sei lá, que foi um acontecimento, né? E aquele ano foi um ano que foi um divisor de águas, não só para o surf brasileiro, porque foi o primeiro ano do circuito brasileiro de surf, mas para mim, eu estava sofrendo uma pressão muito grande também do meu pai com relação ao que fazer da minha vida. Tinha acabado de voltar da minha primeira temporada no Havaí. Foi o ano em que eu ingressei no circuito e terminei em 5º lugar. Olha que lindo. E aí já arrumei um patrocínio, pude falar para meu pai que eu ia viver do surf.
Mas bem, quantos anos depois? 87, a gente está falando de quase... Então, 88 foi o campeonato. 88, né? Tu deve ter vindo para o Brasil em 87, coisa parecida. Isso. 88 foi o campeonato. Foi o segundo ano, então, do circuito. Estava o Jojó de Olivença, estava o Teco era uma criancinha. Era uma criança. Nesse campeonato ele tentou entrar pela pedra ali, se enroscou na pedra, ficou na maior roubada. Eu me lembro, mas o mar estava muito grande. Era um mar bacana, um mar responsa. Era um mar bacana. Eu tinha acabado de voltar para o Havaí e achei o mar bem grande, né? A gente está falando de quase 40 anos atrás aí, né? 40 anos atrás. Então é uma história de vida muito longa, uma relação de muita admiração que eu tenho pela Mormai e por você, por tudo que você construiu. Agora eu quero agradecer porque é um novo momento da minha vida. Eu estou gravando um podcast agora, chama-se Bravamente. Bem-vindo ao nosso podcast. Bravamente tem tudo a ver com uma mente brava, né? Tem a ver com pessoas inspiradoras, empreendedores, que de alguma forma estão fazendo a diferença e deixando um legado positivo aí para a sociedade, para a nossa comunidade. No guts, no glory. No guts, no glory. É bem nesse estilo mesmo. Você é um cara que tem várias faces, tá? A tua infância, ela foi uma infância muito rica em aventuras, relação com a natureza. Você é um aventureiro também, né? Saía de carona aí, desbravando o mundo, andou no trem da morte. Né? Tu pegou essa? Estou sabendo de algumas coisas. Ingressou na medicina encarou uma realidade que não era a sua realidade, muita pobreza, foi ali que nasceu o teu altruísmo. E um cara sonhador, um visionário, músico também. Ficou muito claro para mim que você é um cara apaixonado pela vida. De várias formas, e veio bater em Garopaba. Não foi atrás de sucesso financeiro, não foi atrás de fama. Você veio bater em Garopaba porque fazia parte da tua essência. Foi aqui, através da necessidade, porque você precisava surfar, queria surfar e não tinha uma roupa de borracha, morria de frio. É que, para tu entender, Burli, ninguém é perfeito, eu sou gaúcho, né? Então... quando a gente começou com esse negócio do surf lá no sul, na verdade que quem começou com isso foram os Johan Peter, os donos da Gerdau. Eles eram as pessoas mais velhas um pouco, eram jovens, né? E tinham grana para viajar pelo mundo, aquela coisa toda. Trouxeram essa história das pranchas e a gente, os mais moleques, a gente se grudou, mas a prática do esporte do surf para gaúcho só no verão. É impossível você imaginar um gaúcho indo para a praia no inverno, tá louco? É um frio do cão aquilo lá. Quando eu vim para cá, a única fonte de lazer que eu tinha era o surf, porque não tinha outra coisa para fazer. A minha casa não tinha luz elétrica, eu tinha o lampião era querosene, a minha geladeira era querosene, não tinha nem água encanada, eu tinha que buscar água numa grutinha. E eu me deparei que as melhores ondas estavam no inverno, pô. Começava a entrar nas ondulações. Aí a dona ensina a gemer, né? Como é que eu fazia para entrar na água? Pô, eu pegava pó de guaraná, metia num copo com água, tomava aquela encrenca, saía turbinado, aguentava um tempo, mas daqui um pouco eu entrava em tetania, ficava hipotermia, ficava mal, disse, não, mas tem que resolver essa encrenca. É aquilo, é a vida, né? A dor ensina a gemer. E aí nasceu a coisa toda. Através da necessidade nasceu a dor ensina a gemer. É assim. E tem mais uma coisa, eu sou uma alma muito velha, eu acho. Eu sou do signo de peixes, por isso que eu já curto água e o meu nome é mar. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, sabe o que eu pensava na minha cabecinha de criança? Porra, o que eu vim fazer aqui de novo? O que eu vou fazer para não ter que voltar? Eu te juro que eu só pensava isso. O que eu tenho que fazer nessa vida para não ter que voltar de novo? Que eu sei que vai ser casca grossa, porque aqui o bicho pega. E realmente, não tem lanchinho de graça. Se tu caiu aqui, bicho, tu vai enfrentar cada encrenca que não tem tamanho. O cara de sorte não... Bicho, tu não imagina quanto perrengue você passou, eu passei, todos que estão ouvindo devem ter passado. Não tem lanchinho de graça nessa vida, mas eu já tinha essa consciência quando eu tinha 7 anos de idade. Tem muitas informações suas na internet, porque você é um cara que é uma referência, mas eu quero me aprofundar no Morongo e... Me chamou muita atenção esse teu conhecimento do ser humano e como você usa essa ferramenta para gerir os teus negócios. Você trabalha com as pessoas, né?
Empresas são pessoas. Empresas são pessoas, é isso aí. Não é essa mesa, não é essa cadeira, não é isso aqui, é pessoas, pô. Pois é. Pessoas boas fazem empresas boas. Pessoas ruins, empresas ruins. Se você é um empresário ou um CEO, a única coisa que você tem que fazer é colocar as pessoas certas nos lugares certos, se rodear de pessoas boas. Só isso. Acho que você já respondeu então a minha Você já respondeu a minha pergunta, porque a pergunta é justamente sobre isso, né? Pela sua experiência, quais as características das pessoas mais fáceis de se trabalhar? Pô, o negócio é o seguinte, quando você se transforma, a tua empresa ou você se transforma num atrator, naturalmente pessoas vão ser atraídas por aquele momento histórico, por aquela persona ou pela empresa, ou o que seja, se transforma num atrator. E aí você vai receber pessoas, entendeu? Que estão interessadas em participar daquele projeto, né? Aqui, cuidando das nossas câmaras aqui, tem o Carlão, que trabalhava em São Paulo, numa multinacional, uma empresa grande, me liga de lá e diz assim, pô, eu quero trabalhar aí contigo. Eu cheguei assim, pô, bicho, eu não tenho como te pagar tudo que tu tá ganhando. Isso não interessa, eu já comprei a passagem, estou indo para aí. Entende? E tá comigo já há mais de 20 anos. 25. E a filha agora é da E a filha dela tá da equipe, entendeu? Então, esse negócio, quando você tem um projeto bacana, tu mesmo, cara, olha o teu exemplo. Morou? Hoje tu tem patrocínios, entendeu? Tu se transforma também num atrator. Por quê? Porque o teu projeto é bacana. Eu estou sentado aqui contigo, conversando contigo, porque o teu projeto é bacana, esse projeto que tu está fazendo. Se não fosse, tu acha que eu ia perder meu tempo de estar aqui sentado contigo? Não. Então, quando você, a sua empresa, você, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa, o que for, se transforma numa coisa bacana, o universo conspira a teu favor porque te manda pessoas bacanas. Nem todas, não vai ser 100%, mas 90%, no mínimo, vai chegar de gente bacana. E você se cercando dessas pessoas bacanas, cresce. O bolo cresce. E quanto mais liberdade essas pessoas tiverem, mais vão ter criatividade. Quanto maior a criatividade, maior a evolução delas mesmo e da empresa. Porque você fala disso também, né? Sobre o gerenciamento pela confiança, né? Que é o Trust Management. É o Trust Management, exatamente por isso. Porque aqui a gente trabalha com um sistema que deram esse nome bacana em inglês, que é a administração por confiança, né? O Trust Management. O que acontece? Quando você tem um ambiente de liberdade com responsabilidade, certo? Você dá chance da criatividade. E a criatividade é a base da evolução. Por isso que a empresa evolui, por isso que, inclusive, todas as pessoas evoluem. Agora, a liberdade sem responsabilidade, ela não é liberdade. Ela é libertinagem, é esculhambação. Então, à medida que cresce a liberdade, vai aumentando a responsabilidade também. Vem uma em cima da outra, não tem moleza, entendeu? O X da coisa é o seguinte, eu tenho na minha sala um cocar de índio. Quando alguém quer dar uma de chefe, eu guardo aquele cocar para dizer para o cara, quem tem chefe é índio, põe o cocar. Por quê? Porque as pessoas têm que ter a liberdade, a responsabilidade de se autogerir. É o Trust Management, é a administração. Eu não tenho a chave do cofre. Eu não faço o salário de ninguém. Então, o negócio é o seguinte, bicho. Quando você tem a liberdade para criar, para fazer, se dá certo, o bônus da vitória é teu. Se foi o teu chefe que te mandou fazer aquilo, mesmo que dê certo, tu não tem o bônus da vitória. O bônus da vitória é pro chefe. Da mesma forma, se você tem liberdade, responsabilidade, tu fez o que tu achava que era certo, deu errado. Pum, deu errado. Tu tem o ônus da derrota. Porque se tivesse o chefe mandado fazer aquilo e tivesse dado errado, a pica era dele, não era tua. E aí tu aprende. Porque a gente aprende na dor, a gente evolui na dor, a gente evolui no erro. Tu não aprendeu a surfar acertando todas as manobras. Tu caiu um monte de vezes. Quanta embicada a gente deu? Quanta vaca a gente tomou? Quantos erros, né? Quantos erros. Então, e aquilo é que te ensina. Então, mas tu tem que dar chance da pessoa errar também. E isso é uma forma de liberdade também. E o crescimento, até da própria evolução dos seres humanos, dos animais, das plantas, tudo é assim. Vai tentando e vai acertando e vai indo até dar certo. A disciplina leva à liberdade.
responsabilidade. Disciplina é um termo assim que é meio militar demais, entendeu? Ninguém fica batendo continência para ninguém. É uma responsabilidade intrínseca, tu saber que você é responsável por aquilo que você está pleiteando, que está fazendo, que está investindo. Se você é responsável, diz, não, eu quero o melhor para mim, quero o melhor para a empresa, quero o melhor para os meus colegas, quero o melhor para tudo, vou fazer. Porra, se der certo, imagina que tesão, se der errado, puta, me fudi. Entendeu? Então, esse peso da responsabilidade não envolve, entendeu? Envolve coração, envolve guts também. Também tem que ter coragem. Porque sem coragem não tem empreendedorismo que funcione, bicho. Porque no guts, no glória. Isso é a base que a gente já tinha discutido. Você procura por líderes, pessoas que têm responsabilidade, né, que são protagonistas da vida, né, que não ficam esperando vir uma ordem porque não quer assumir a responsabilidade. De jeito nenhum. Eu tenho um caso muito interessante de uma prima da minha esposa que botou um anúncio ali em Floripa procurando empregada doméstica. Botou um anúncio de empregada doméstica. E começou a chegar uma lá, chegou outra lá. E o que tu faz? Eu faço isso. Quanto é que tu cobra? Aí chegou uma. E ela perguntou as mesmas coisas. O que tu faz? Quanto é que tu cobra? E aí a resposta da colaboradora, né, que não se diz mais empregada, se diz colaboradora, chegou e disse, depende, dona. Como depende? Depende se é com penso ou sem penso. Como assim? Bom, se a senhora disser o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar no supermercado, o que vai comer hoje, o que eu vou fazer, é um preço. Agora, se eu tiver que descobrir o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, aí é com penso, aí é outro preço. Muito bom. Muito bom, né, cara? Não, muito bom. Muito boa essa, né? Mas isso aconteceu mesmo, né? Coisa impressionante. Características em pessoas que você acha difícil de trabalhar. A gente está tentando mapear, porque para você, um cara experiente pra caramba, anos de mercado, empreendendo, parece muito natural. Mas eu hoje estou abrindo uma empresa, ou tenho alguns anos de empresa, e a gente sabe que uma das coisas mais difíceis são pessoas capacitadas. Ainda mais as novas pessoinhas que vêm vindo por aí agora, que estão mais complicadas ainda. Inclusive tem empresas que estão contratando pessoas que nasceram nos anos 50 até os anos 80. Grandes anúncios querendo a velharia que volte porque a gurizada está complicada, né? Um dos problemas mais sérios que se pode ter dentro de uma organização que funciona nesse sistema que eu tenho são pessoas que se chama personalidade complexa. São pessoas que têm personalidade complexa, onde está embutida muita neurose, onde está embutido muita egotrip, né? Porque num ambiente assim, não é um ambiente competitivo. Eu não vou competir com você, eu quero que tu te dê bem, porque se tu te der bem, eu me dou bem. E se entra uma pessoa que é egóica, o que acontece? Quando tu faz uma coisa que tá indo certo, eu vou ficar com ciúmes, ou vou querer te derrubar. Então, essas pessoas que têm esse tipo de personalidade complexa é um problema nesse ambiente. Tem que ser pessoas com já um grau de maturidade, já um grau de consciência em termos de evolução mesmo, pode ser espiritual, pode ser racional, espiritual, de todos os níveis. O cara tem que estar qualificado para poder... É a mesma coisa que tu vai botar para pilotar um Boeing, um cara que não sabe voar nem de asa delta. Não, cara, tem que estar no nível. Para trabalhar nesse tipo de ambiente, são pessoas que têm que estar no mínimo qualificadas para entender esse processo. Porque se tu pega uma pessoa que não entende isso, claro que vai bater na trave, vai criar conflito entre as pessoas, ele vai ser ejetado pelos outros ou por ela mesma, ela vai pedir para sair, não vai aguentar, porque o ambiente não é adequado àquele tipo de pessoa. Já aconteceu de a gente ter pessoas aqui dentro com essa característica atomística, né? Não uma característica holística, que você vem com essa característica atomística e bate na trave, porque o ambiente é holístico. A característica atomística, ela gerou o nosso conhecimento e até a incorporação de toda uma tendência ética, moral, estética, tudo, até meados do século passado, que era newtoniano. O átomo é a menor partícula, é única, indivisível. Quando veio a mecânica quântica, que viu que está tudo interligado com a teoria das cordas, do bootstrap, porra, eu sou você, você é eu, tudo está tudo interligado.
Quando vê esse novo conceito quântico, automaticamente, aos poucos, a mentalidade das pessoas vai se transformando, até chegar o que Fritjof Capra diz que é o tal do ponto de mutação. É um cientista quântico. Então, ele diz assim, ó, vai ter uma massa crítica aonde a humanidade como um todo vai se adaptar a esse novo tempo. Aqui dentro da empresa, a gente já está nesse novo tempo, entendeu? Então, aqui só vai se adaptar quem tiver adaptado a esse novo tempo, com cabeça de novo tempo. Porque senão ele não vai aguentar, ou a turma não vai aguentar o cara. Vai ser um mim bacana, ou um mim cocar na cabeça, ou, entendeu? Não vai dar certo. Então, naturalmente, o ambiente mesmo seleciona. Porque ele não vai se sentir confortável num ambiente onde é um ambiente holístico, ele sendo atomístico. Hoje a sociedade estimula muito a independência, que é legal, né? Mas existe também a necessidade de você se tornar independente emocionalmente, independente financeiramente e não ficar cobrando o Estado, cobrando a empresa, né? Cobrando as pessoas. E o que você falou foi justamente, olha só, aqui a gente entra para trabalhar, todo mundo remar junto, isso é time, interdependência. Claro. Isso aqui, nós estamos juntos, não tem ninguém melhor ou pior, tem pessoas mais experientes e pessoas menos experientes, mas o pensamento é pensamento de interdependência mesmo. Mas o negócio é o seguinte, Burle, é muito mais fácil tu empurrar o caminhãozinho quando todo mundo empurra na mesma direção. É isso aí. Porra, tu imagina uma carrocinha, tá lá... Se os boizinhos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, quebra a carrocinha. Não. Agora, se os boizinhos andam tudo na mesma direção, tu tem que encontrar pessoas, ou as pessoas têm que te encontrar para viver um ambiente onde todo mundo está empurrando na mesma direção. Porque senão é uma zona. Não. Aí vira esculhambação, bicho. Aí tu não consegue... E por isso é que não é muito fácil também você ter empresas que estejam já completamente nesse nível, porque não são muitas pessoas também. Nós estamos num processo evolutivo. Quando você encontra, dentro dessa massa quântica imensa que nos cerca, pessoas que estão coniventes com a batida daquele projeto, daquela organização, daquela missão, daquela operação, fica fácil. Agora, nós somos individuais, mas tu pega um cara aí, deixa ele 20, 30 dias sem falar com ninguém, dentro de uma daquelas prisões lá que enfia o cara, vê que se o cara não começa a pirar. Tu precisa, o ser humano, ele só cresceu e se transformou o que a gente é, e ficou inteligente do jeito que é, e por causa das intercomunicações. Nossa, nós aprendemos a falar. Porra! Qual é outro bicho que fala que nem a gente? Então, se tu não tem esse contato, como é que tu ia estar ouvindo alguma coisa, como é que eu ia estar te transmitindo alguma coisa, como é que nós íamos estar transmitindo para os amiguinhos que estão aí vendo? Porque a gente se troca, entendeu? Então, é individual, mas até por aí. Isso... Entendeu? Se eu der um chute numa pedra, vai doer meu dedão, certo? Uhum. Mas se eu não tiver alguém para me ajudar, ou papapá, para ajudar a curar meu dedão, e bababó, e chorar no ombro de alguém... Entendeu? É alguém que me ajude. Pô, bicho, fica difícil. Isso que você está falando aí tem tudo a ver com a necessidade de criar-se uma cultura, né? Então a Mormai criou uma cultura e atraiu pessoas com esse mesmo tipo de cultura, né? É um atrator. Pois é. Então é o tal do sinta-se Mormai. Isso, sinta-se Mormai, faça parte da família. E isso não é só marketing, isso é real. É real, tá dentro. Mas essa é a essência da empresa. Essa é a essência da empresa. A Mormai, amor mais. Amor mais. Amor mais. É um troço amoroso. Nós estamos juntos, cara. Leve, estamos curtindo, dando. O que a gente dá de risada aqui dentro, tu não imagina, cara. É muito engraçado, cara. Isso não está no script, mas eu vou dar uma furada aqui no script. Como é que é a agenda de vocês quando tem onda? A gente está em Garopaba. Já era. Não espalha, mas a gente vai surfar. Faz o que tem que ser feito, a prioridade, né? Ou dá uma caída antes, ou dá depois, né? Burli, tu tá fazendo o trabalho aqui. Deu vontade de fazer cocô. Tu vai te cagar nas calças, compadre? Tu vai fazer cocô. Agora tu imagina, Burli, surfista, profi, fissurado, tá aqui fazendo um trabalhinho comigo. Pô, velho, tá entrando altas, o vento vai virar, eu tenho 1 hora para pegar essa zona. Porra,
Mas vai agora. Porque senão, bicho, tu vai ficar na maior nóia, tu não vai render depois, tu vai te fazer mal. Então tu tem que fazer aquilo. Então, e é um troço meio pirado, mesmo porque, como a gente trabalha com esse negócio de roupa de borracha, surf também, né, entre outras coisas, mas para nós é muito importante a gente também usar os nossos equipamentos. É a mesma coisa de chegar lá na fábrica da Ferrari e tá lá um cara andando numa pista da Ferrari o dia inteiro, pô, que vagabundo, fica lá. Porra, mas ele tem que fazer aquilo, ele tem que testar. Então a gente tem aqui, o Carlão, tem eu, tem mais, papá, todo mundo vai pra água e vê, pô, bicho, o pescoço não ficou legal, não, assou debaixo do braço, não, tá me pegando aqui, tá solto lá. O cara é músico, o cara é médico, o cara é empreendedor, o cara é aventureiro. Faltou piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero também, né? Mergulhador. Mergulhador. Já fui instrutor de mergulho, já. Nós faz qualquer coisa, rapaz. Tá mais difícil fazer dinheiro, o resto a gente faz tudo. Até parece. Hoje nós somos os maiores no segmento no Brasil, né? E um dos maiores no mundo. Isso é super interessante. Sabe uma coisa, Bulio? Tem um detalhe muito doido, que há uns anos atrás, agora, 2, 3 anos atrás, foi feito um concurso a nível mundial de marcas que licenciam. Mormai foi finalista, cara. Ganhei lá, cheio de homenagens lá em Las Vegas. Olha, baita, depois eu te mando as fotos para tu querendo botar aí no teu negócio. Não, vamos sim. Impressionante. Parabéns. Quer dizer, a Mormai é reconhecida internacionalmente como uma grande marca licenciadora. Hoje são 40 e tantas empresas que trabalham com a gente. Algumas delas com mais de 30 mil funcionários. E tem a ver, eu vou mudar um pouco o meu raciocínio, porque como eu me aprofundei bastante, tem a ver com a sua crença, né? Do ganha-ganha, win-win. Né? Às vezes de fora você fala assim, não, a Mormai é uma predadora porque está atuando em diferentes mercados, mas tem a ver com a tua filosofia, que dá oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, ganharem. Olha, se tu levar em consideração que hoje são milhares de pessoas mamando nessa teta. São milhares. Famílias. Mas tu imagina, eu estou te falando de uma empresa só, tem 30 mil funcionários. Tem outras que tem 2 mil, tem outras que tem 500, tem outras que tem 600, tem outras que tem... Mas são milhares de pessoas. Fora que esse produto depois vai para as lojas. Hoje são 50 e tantos, quase 60 mil pontos de venda que a gente trabalha, com tudo que é feito de Mormai. São zilhões em impostos que recolhe tudo isso. Entendeu? Tem gente que tu nem imagina que está mamando nessa teta lá em cima, fruto de trabalho de todos nós, do teu, do meu, do Carlão, de toda essa turma que trabalha. Bicho, é impressionante. Então, isso é uma coisa que gerou riqueza para muita gente. Tem muita família que sustentou seus filhos, deu educação para seus filhos em cima desse projeto. E isso é extremamente gratificante. Eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu sei que talvez eu estou fazendo o máximo possível para não ter que voltar para cá de novo. Boa, quem sabe você não gosta tanto e depois muda de ideia e vem de novo. Não, cara, dá muito trabalho. Mas você gosta de trabalho, cara? Eu gosto, mas é que tem cada pega-ratão, bicho, cada bola nas costas essa vida que é uma coisa de louco. Tu sabe, bicho, o que a gente passa aqui, né? Não tem lanchinho de graça. Quem veio para cá veio para aprender, veio para se ferrar mesmo, veio para lutar, né? Vamos dar uma... Desculpa, completa aí. O universo o quê? O universo te criou porque tu é uma antena. Os teus olhos são os olhos de Deus. Entendeu? A minha fala é a fala de Deus, a tua fala é a fala... Nós somos a própria coisa, quanticamente está tudo interligado. O universo se alimenta das nossas experiências. Então, não tem monotonia. É ferro na boneca, bicho. O troço é punk mesmo, é porque ele gosta ele gosta do barulho, entendeu? Essa massa quântica, essa coisa divina, chama como tu quiser, né? Isso aí, bicho, ele vive da nossa experiência. E ele quer coisa forte, ele não é fraquinho, ele não é merrequeiro, ele dropa mesmo, entendeu? Big Rider. É Big Rider. Corajoso. É corajoso. Foi pra jogo, né? É por aí. Vamos dar uma filosofada.
tá? Dentro de um assunto que você gosta muito, essa história da sorte, né? Que você fala que não existe sorte, sim. Pequenas decisões tomadas em sequência te trazem a sorte. Que tu acertou, a soma dos acertos te traz a sorte. A soma dos erros, se tu começa a errar, pô, o cara de azar. Não, que errou muito, né? Pois e os erros também são importantes para o aprendizado, né? Mas tu tem que acertar, repetir. Tu tem que acertar mais que errar. E aprender com os erros. Errar é humano, persistir no erro que é desumano. Entendeu? Tu vai errar, claro, mas tu aprende. Então você dá um salto. Porque o negócio é o seguinte, se tu me permite se aprofundar nesse tema, que é muito interessante. MAR. É uma fórmula que eu tenho, minha, já veio comigo. MAR é motivação, ação, resultado. O que motiva a tua ação? Qual é o sentido para ti da vida? Qual é o teu propósito? Tu tem uma motivação, certo? Tu vai ter que descobrir, porque tu tem 2 nascimentos na vida. Quando tua mãe te pare e quando tu descobre a que veio. O que tu vai fazer aqui? Então tá, então você tem uma motivação, tu tem um projeto de vida, tu tem pá. Isso te motiva a tua ação, motivação. Quando tu cai nessa de seguir o caminho, você vai encontrar os obstáculos. E vai vir sempre, porque o universo vai querer saber, vem cá, tu tem certeza que é isso mesmo que tu quer? Tu tem certeza mesmo, bicho, que tu vai querer dropar o IMED de pé trocado? É isso mesmo que tu quer? O universo vai te mandar um monte de roubadinha para ver se realmente aquilo ali é o teu caminho, que tu realmente está imbuído daquela missão. E a cada obstáculo desses que tu vence, a tua ação vira uma superação. Superação. E a superação retroalimenta a motivação. Então começa a ter um círculo virtuoso. A partir do momento que tu encaixa nesse círculo virtuoso, que tu sabe que vier o que vier, tu vai traçar, porque a cada tropeço desse tu superou e foi mais adiante, com a resiliência feroz para conseguir alcançar, você vai se transformando numa coisa que te difere das pessoas que não passam por esse processo. É a diferença entre uma luz difusa e uma luz focada. A luz focada é um raio laser. O raio laser fura a parede, fura ferro, entendeu? Então, a diferença de um ser humano que acordou para o seu segundo nascimento, ele se transforma numa coisa muito forte, porque ele sabe o que ele quer. Caixão, bro, não tem o que segura. Muito boa. Tá entendendo? Se transforma de luz difusa, uma luz comum, para o raio laser. Tem, pum. Mas não tem, pode vir o que vier, bicho. Pode vir que eu traço. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, não tem mais volta o meu caminho. Meu caminho é esse, eu tenho que fazer aquilo, é isso aqui e vou. E isso te dá essa situação se tu tem coragem, se tu tem propósito e se tu tem resiliência. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Porra. E você vai ganhando poder, vai se empoderando à medida que você vai sentindo que você mais pode superar esses obstáculos. Claro. Aí o universo fala, cara, você está se achando forte, vou te mandar um maior. Porque então. É tudo quântico, cara. É tudo interligado. Entendeu? Lá de cima está falando com aqui de baixo. Eu sou o fluxo dessa coisa. Essa água aqui faz parte do universo. Está tudo junto. Porra, bicho, já descobriram isso já no princípio do século passado, lá com Heisenberg, com a turma toda lá, já era. Aquele atomismo newtoniano dançou. Tá tudo interligado. Então não tem como... Bicho, se tu consegue despertar pro teu propósito, o que faz sentido para ti na vida, porra, é uma pancada. É um segundo nascimento. Vou continuar então com a minha filosofia, tá? Porque é justamente lá que eu quero chegar. Porque eu acho isso muito empoderador. Eu tenho certeza que isso é muito empoderador. Que nem você falou, a energia é infinita. Não é só você está conectado com todo. Claro. É tudo junto. E aí, a gente sabe que nós temos nossas limitações materiais, normal, lógico. Normal. Né? Mas, a cada segundo, inclusive agora, você está tendo a liberdade de escolher o que pensar. O que falar, o que pensar. O que falar, tudo. Né? E essa liberdade te dá o poder de ir atrás do teu objetivo, do que você quer na vida. O que faz sentido para ti. O que faz sentido para ti. Isso é muito poderoso. Já não é o Homo erectus ou o Homo sapiens, é o Homo sensus. Pois é. É o Homo que tem sentido. Pois é. Antigamente, eu sei que é uma coisa que você dá muito valor, que você fala bastante, né? Para que você tome as decisões e conecte tic e tac, né? Você fala muito, né? Tic e tac, tomar as decisões. Você tem que ser uma pessoa que acumule conhecimento.
né? Você tem que entender das coisas, acumular conhecimento, entender das coisas para poder juntar os pontinhos e chegar onde você quer, tá? Ótimo isso. A história do ser humano sempre foi comunicação. A gente evoluiu muito com a comunicação. Agora a gente acelerou muito com a inteligência artificial, que está cada vez mais evoluída. E a gente chegou num ponto onde todo conhecimento está sendo digitalizado. Então, o conhecimento está na palma da mão da gente. Antigamente a gente ia atrás dele, agora ele vem até a gente, é só a gente querer focar nisso. Isso é muito empoderador. Onde está o grande desafio agora, no meu ponto de vista? É você entender isso, filtrar, porque você também tem muito conteúdo de má qualidade, né? Então você pode ficar ali disperso nesse caminho e ser influenciado por uma energia que não vai te levar onde você quer. Essa nova geração tem esse desafio, tá? É difícil ver alguém como o teu neto, o Alejandro, né, que está aí focado com 15 anos aí voando. Não é essa geração, é a humanidade. A humanidade, né? Agora de uma forma diferente, essa nova geração. Nós estamos a ponto de dar um salto holárquico. Aí já entraria em Ken Wilber, né, um baita do filósofo. O negócio é o seguinte, Burle, tu é feito de elementos inorgânicos. Tem ferro, as tuas hemácias, tem 4 átomos de ferro, que quando chegam no pulmão se oxidam, enferrujam. Pegam aquele oxigênio, levam até lá a tua célula, joga dentro da mitocôndria e queima para ter a combustão, para tu ter a força que tu tem. Tem cálcio, teus ossos, é tudo inorgânico. O inorgânico, cálcio, ferro, magnésio, zinco, tudo que se juntou para te dar a inteligência que você tem. Nós agora estamos transferindo a inteligência orgânica para o inorgânico de novo. Tu está passando por uma maquininha, para o inorgânico. O que pode acontecer? Esse que é o tchan da coisa. Nós, como a maior inteligência do planeta durante todo esse período, certo? A gente... 3 coisas. Nós extinguimos algumas espécies. Nós escravizamos algumas espécies e nós entramos em simbiose com algumas espécies. Porra, tem quanto bicho que nós já matamos e sumiu da face da Terra, porque desde os mamutes até não sei o que, quem acabou com isso foi o homem, tá? Nós escravizamos um monte de bicho, morou? E depois ainda matamos bicho. E nós somos uma baita de uma simbiose. Existem mais vírus e bactérias morando dentro de você do que teu número de células. Inclusive, se o teu sistema digestivo não tiver com as bactérias, os vírus bacaninha lá dentro, você vai ficar enfesado. Vai fazer um problema no teu MUD, de todos os teus sentimentos. Tu fica pirado da cabeça. Bom, quando você passa isso para inteligência artificial, para a máquina, quem está programando, quem está fazendo isso, tem que estar qualificado para que não aconteça da própria máquina nos extinguir ou nos escravizar. Bacana se a gente conseguir ficar em simbiose com ela. Vai ser fantástico, porque a gente já vive assim em simbiose. Só que para você conseguir isso, certo? Nós, como seres humanos, tanto aqueles que criam os softs, as máquinas, os hard e tudo mais, tá? Como aqueles que manipulam tudo isso, tem que estar preparado. Porque para dar um salto holárquico. O salto holárquico é holístico e hierárquico. Por exemplo, a tua medula é igual ao sistema nervoso de uma minhoca. Tu subindo na medula ali em cima, tem 2 cerebelos, são 2 bolinhas de golfe que tem ali em cima, que esse sistema, então, já é do réptil. Se tu for um pouquinho mais chegar no sistema límbico, tu já vai ter um equino. Já incorpora esse. Então foi um em cima do outro. Esse está pronto, vem outro. Esse está pronto, vem outro. Esse está pronto, vem outro. O cavalo tem sentimento, o cavalo tem recordação, tem tudo. Se tu for mais um pouco, tu tem no primata, ou tu tem lá no macaco. Se tu for mais um pouco, uma camada, pumba, vem para nós, que aí é o lóbulo frontal aqui. Tá? Então, se nós estivermos prontos para o salto holárquico, a gente se dá bem e passa para um novo estágio, é um novo tempo. O que a gente está vivendo agora é quase como um juízo final. Entendeu?
para ver se a humanidade, com toda a treta que está acontecendo à nossa volta, tudo que tu está vendo acontecer, se nós estamos prontos para encarar esse novo tempo. Porque se a gente não estiver pronto, a nossa espécie desanda a maionese, como muitas espécies já chegaram até num certo nível e desanda. Para você dar o salto holárquico, tu tem que ter uma base muito forte para poder aguentar a pressão da que vem em cima. Porque senão é a mesma coisa que tu botar uma energia de alta tensão num fiozinho fino, torra. Olha a grossura que é um fio de alta tensão, é da grossura de um dedo para poder passar. Então como é que tu vai botar uma coisa com uma pressão tão grande como inteligência artificial em cima de uma estrutura que está fajuta? Vai desandar a maionese. Ou a gente está pronto como indivíduo, como sociedade, como tudo, para aguentar esse tranco, ou nós vamos se ferrar. Esse é o desafio. Soft skills. A gente precisa muito disso, né? Precisa de muita coisa. Entendeu? A estrutura do homem que vem agora, o próximo, é muito pesada por causa dos desafios que tem também. Então, bicho, seria a mesma coisa que querer fazer telhado numa casa que não tem o alicerce montado, não tem as paredes. Então, tu faz o alicerce, depois tu faz a parede, depois tu faz, entendeu? É step by step. Se tu quiser botar essa bronca aí agora um bando de mamelo, vai dar merda. Você tem que ter estrutura, você tem que ter educação, você tem que ter tudo isso que tu falou e muito mais, para aguentar o tranco, porque senão desanda a maionese. E esse é o desafio. Nós estamos prontos para segurar essa bronca de ter alguma coisa mais inteligente até do que nós? O receio é esse, né? Bicho, mas se você não tem calibre para segurar isso, tu te prepara, porque a bucha é grande. Como espécie, né? Você acha que você está fazendo a tua parte aqui na Mormai? Eu estou fazendo a minha parte, cara. Eu faço o que eu posso. Eu tenho as minhas limitações, né? Tenho limitação apesar de eu ter estudado filosofia, antropologia, fisiologia, cacetologia, estudei tudo que eu podia estudar na vida, tá? Mas eu tenho as minhas limitações. Meu tempo é limitado, o que eu posso fazer é limitado. Bola pra frente, a gente faz o que dá pra fazer. Agora, eu fazer só... Não, eu não sou nada. Eu sou uma areiazinha no universo. Tem muita gente que tem que trabalhar e resolver essa piroca, porque se a gente não estiver preparado, a gente vai desandar como espécie. Não é a minha empresa vai se dar mal, ou eu vou me dar mal. Não, bicho. A espécie humana dança, porque não vai aguentar a pressão, é muito forte, entendeu? É muito forte, tem que ter uma base forte para dar o salto holárquico. Você tem que estar estruturalmente, holisticamente forte, toda a base forte, para hierarquicamente poder dar o salto. Se não tiver pronto, desanda a maionese. Ponto final. Vamos para outra. Eu tô com a sensação de que a missão foi cumprida com sucesso, porque a gente saiu do convencional, né? A gente não veio aqui para ficar de abobrinha falando de onda, a gente está falando do que gere a nossa vida diariamente, né? Que é trabalhar, dentro desse trabalho ter integridade, devolver para a sociedade e pensar numa evolução emocional, numa evolução espiritual. E ficou agora foi esse questionamento aí, né? Será que a gente... Nós, como espécie, nós seres humanos, estamos preparados para esse passo? Esse é o grande ponto de interrogação. E vai se definir agora, nesses anos, que nós ainda vamos ver isso, entendeu? Nós ainda vamos ver o que vai acontecer, caminho que vai ir, né? Eu acho que eu ainda consigo segurar mais um tempo para ver essa... Que bom. A velocidade está muito rápida agora. É muito rápido, por isso que eu tenho essa ilusão, essa esperança de ainda poder ver o que vai acontecer. Porque se fosse há alguns séculos atrás, todas as mudanças seriam muito mais lentas. Agora velocidade. A velocidade. Quero te agradecer de coração, tá? Sempre tivemos junto e vamos continuar junto. Vamos ver essa transformação juntos, né? E não tá morto quem peleia. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Por favor, se inscrevam no canal. Deixem seus comentários, o seu like e assim vocês me ajudam a produzir mais vídeos com conteúdos interessantes para vocês.